Quero dizer que a Bíblia é a mesma. Então, o que muda são as religiões, as denominações, os tipos de crença, mas a Bíblia é uma só, ela é universal. Aleluia. Por isso que nós podemos aprender juntos. Eu vou ler no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 6. Se você puder dar 10 minutinhos do seu tempo para escutar nessa noite a palavra de Deus. Diz assim: então, os que estavam reunidos com Jesus perguntaram: Mestre, será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não pertence a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês vão receber poder ao descer o Espírito Santo sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, aleluia, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, voltará do modo como vocês ouviram subir. Aleluia. Então, querido, quando Jesus, ele apareceu vivo para o discípulo, Jesus ele foi condenado, julgado, crucificado, foi morto. Depois de 3 dias, Jesus apareceu vivo para os discípulos. Foi a sua ressurreição. Os discípulos ficaram todos empolgados, maravilhados de ver Jesus vivo novamente. E eles pensavam que Jesus já estabelecer o seu reino na terra. Já ia começar a governar o mundo, colocar tudo em ordem, tirar o mal da criação. Eles pensavam que Jesus já ia começar ali, naquele tempo, 2000 anos atrás, ali por volta do ano 30. Aí eles ficaram empolgados e perguntaram: mas e agora que o Senhor vai restaurar o reino, vai resolver tudo, nós vamos reinar com o Senhor? Aí Jesus falou que não. E Jesus disse: e também não compete a vocês saber o tempo e a hora. Nós entendemos que não era naquele momento. Mas Jesus deixou a missão com eles. Não compete a vocês saber o tempo e a hora, a época que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, sua autoridade. Mas vocês vão ser as minhas testemunhas, começando aqui por Jerusalém, depois pela Judéia, pela Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Os confins da terra que Jesus falava lá naquela época era nós. Nós que estamos aqui. Os discípulos, eles não chegaram até nós, porque eles morreram, dominando muito tempo. Mas os seguidores dos discípulos chegaram até nós. Aleluia. E através dessa comunidade da fé, a palavra chegou até nós e está chegando até você nessa noite. Porque nós não estava lá 2 anos atrás, quando Jesus fez todos aqueles milagres, quando Jesus ressuscitou dos mortos. Nós não estava lá, mas nós acreditamos que isso aconteceu, aleluia.
E por isso que Jesus falou para Tomé, bem-aventurado aqueles que nunca viram e creram. E se você está crendo na palavra de Deus nessa noite, eu quero dizer que você é um bem-aventurado. Jesus repreendeu Tomé, porque quando os discípulos falaram para Tomé que Jesus tinha ressuscitado, Tomé não acreditou. Tomé disse, não, eu não acredito. Eu só acredito se eu ver ele, se eu ver os cravos, os buracos na mão, né? Da marca dos pregos. Se eu ver o furo da lança, né? Se eu ver, se eu tocar, eu acredito. Depois de um dia, Jesus apareceu para Tomé e repreendeu, chamou a atenção dele. A Bíblia diz que quando Tomé viu Jesus ressuscitado e viu as marcas dos cravos na mão, o lado, a lança, a marca da lança, a Bíblia diz que Tomé se prostrou e falou, Senhor meu, Deus meu. Só que Jesus repreendeu ele. Jesus disse, porque tu viu, tu crê, Tomé. Bem-aventurado aqueles que nunca viram e creram. Aleluia, que somos nós que estamos aqui nessa noite, dando testemunha do poder de Deus na nossa vida. E se você crê também, você é um bem-aventurado, porque não precisa você ver, você só basta crer. Que a missão que Jesus deixou para os discípulos foi essa. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia. Quem crê, for batizado será salvo. Salvo. Aleluia. Essa é a promessa para mim e para você que está ouvindo o som desse aparelho, que está ouvindo a palavra de Deus nessa noite. É para você também, meu querido. Aleluia. Jesus, ele veio aqui na terra 2000 anos atrás. Ele derramou a sua última gota de sangue para que você tivesse o direito da salvação e para que você não perdesse a sua alma. Aleluia. Por isso nós estamos aqui nessa noite pregando o evangelho de Jesus Cristo. E nós já vamos encerrar, nós vamos para ali já, mas você ouviu a palavra. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, ele veio aqui. A Bíblia diz que Jesus deixou a missão para os discípulos. E ele foi subindo ao céu. E os apóstolos ficaram muito maravilhados de ver o seu mestre, depois de tanto sofrimento, tanta dor, tanta humilhação, ser ressuscitado dos mortos e ver ele subindo ao céu. E eles ficaram, a Bíblia diz que eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus desaparecia entre as nuvens. De repente chegou 2 homens de branco, que eram os anjos, né? Os anjos chegaram ali ao redor deles, tinha cerca de mais ou menos uns 500 irmãos ali naquele monte, o Monte das Oliveiras. Então, os anjos perguntaram, por que vocês estão olhando, né? Para as alturas, esse Jesus que vocês viram subir com seus próprios olhos, um dia ele vai voltar, aleluia. O mundo não espera Jesus voltar. O mundo ignora, o mundo quer fazer de conta que isso aqui é uma história, é uma lenda, é uma fábula, né? É invenção de homens, coisa de religião. O mundo quer ignorar completamente que Jesus veio aqui na terra 2000 anos atrás. Quer fazer de conta que isso não é nada, que não é verdade. Aleluia. Mas nós que acreditamos na palavra de Deus, nós sabemos que um dia Jesus ele vai voltar para julgar esse mundo. Aleluia. Quando as pessoas são assim, não têm conhecimento da palavra de Deus, ela diz assim, irmão, se Jesus voltar para quê? Se Jesus voltar de novo, eles vão matar ele de novo. Vão cuspir nele, vão chicotear eles, vão fetear, vão zombar dele. Vão fazer o que o mundo é o mesmo de sempre. Aleluia, porque não conhece o poder de Deus. Porque quando Jesus vier, querido, para esse mundo, ele não vem mais com um corpo mortal que não
nosso, uma carne fraca, né, que nem a nossa. Ele vai vir em grande poder, em grande glória, e milhares de anjos ao seu redor. E ele vai vir julgar esse mundo e vai dar a cada um segundo as suas obras. Aleluia. Jesus, ele vai vir com propósito. Ele vai tirar todo o mal da sua criação. Ele vai banir o pecado, banir a dor, o sofrimento. Aleluia. Você que às vezes sofre tanto nessa vida aqui, uma vida de tanta luta, tanto trabalho, tanta conta para pagar. E você vê assim, mas eu nunca vou me livrar dessas dívidas. Aleluia. Nós somos endividados, querido. Não é porque nós somos desonestos, não. É por causa da desigualdade social, da corrupção do ser humano, do pecado, da maldade do ser humano. Mas quando Jesus vier, ele vai dar um bate em tudo isso. Aleluia. Porque ele vem para julgar o mundo. E esse evento da palavra de Deus é o evento mais esperado, mais desejado de todos os tempos, que é a volta do Rei, do Senhor Jesus, aonde vai existir a verdadeira paz, a verdadeira prosperidade para todos. Aleluia. E é algo que ninguém vai poder impedir. Aleluia. Nem todos os exércitos do mundo, com toda a sua tecnologia avançada, com essas armas nucleares, armas atômicas, não vão poder impedir. Porque todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Porque ele venceu a morte. Aleluia. Quando ele ressuscitou, ele falou para os discípulos: todo o poder é me dado no céu e na terra. Agora vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século, até o fim dos tempos. Aleluia. Todos os discípulos de Jesus morreram, mas Jesus continua vivo até hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Muitas pessoas perguntam, mas faz tanto tempo, por que Jesus não voltou ainda? O que é que está faltando? Por que ele não vem? Será que Deus não está cansado de tanto crime, tanta violência, tanta maldade, tanto sofrimento? Será que Deus não se cansou ainda? Aleluia. A palavra de Deus diz, querido, que Deus, ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com todos. Aleluia. Não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia. Sabe por que Jesus não voltou? Porque você ainda não se decidiu para ele. Porque você tem dúvida, você tem medo. Aleluia. Porque você ainda não acredita ainda. Por isso, Deus, ele tem dado chance para a humanidade acreditar na palavra dele. Deus tem dado chance, tem dado tempo, tem dado oportunidade para o mundo reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e é o juiz de toda a terra. Por isso que Jesus não voltou. Agora você imagine quanto tempo Deus tem dado para as pessoas se arrepender. Já estamos no século 21, no ano 2026. A morte de Jesus foi mais ou menos ali no ano 30. Agora em 2030 vai se completar 2.000 anos que Jesus morreu na cruz. Você imagina quanto tempo Deus tem dado para a humanidade acreditar no seu Filho, para a humanidade reconhecer que é pecador e que precisa dele. Todo esse tempo, querido, Deus tem dado para a humanidade. Aleluia. Então, querido, acredite em Jesus. Só Ele salva. Só Jesus salva. Não existe outra forma
da pessoa se salvar. Somente através de Jesus Cristo. Pode ter milhares de religiões na face da terra, mas só existe um nome de uma pessoa, de alguém que pode salvar. O mais perdido pecador é Jesus Cristo, aleluia. Nessa noite nós vamos terminar. Que Deus abençoe esse lugar, esse bairro, essa rua aqui. Nós estamos aqui na São Timóteo. Nós vamos ali mais na esquina, depois a gente vai.